Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos dar continuidade ao capítulo 5, que fala sobre as características da vegetação brasileira. Nós já iniciamos, já compartilhando aqui os slides, nós já iniciamos esse capítulo, né, falando no módulo 19 sobre a classificação das plantas e formas de vida. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Tá? Então, nós já falamos um pouquinho sobre isso. Então, deixa eu voltar aqui do início. Então, nós veremos então, né, os módulos 20 e 21, lembrando que lá no módulo 19, nós falamos sobre a classificação, né, das plantas segundo as formas de vida, né, que seria o sistema conhecido, o sistema de Ranquier, né? E nós vamos falar sobre o sistema segundo o IBGE, sistema de classificação segundo o IBGE. Então, aqui tem o sistema do IBGE, ele classifica essa vegetação em 12 fitofisionomias. Se a gente leva em consideração, né, que nós já vimos, inclusive, o que seria a fisionomia, né, de uma comunidade. Então, seria o conjunto de características particulares, seria o aspecto de uma comunidade vegetal em relação às formas de vida de uma região. Então, Ranquier classificava essas formas de vida, tá, em fanerófito, caméfito, hemiquiptófito, criptófito, terófito, e o sistema, segundo o IBGE, ele vai falar sobre a fisionomia, ou seja, o aspecto da comunidade, basicamente em relação à vegetação. Então, tem aqui essas 12 fisionomias. Tem aqui um exemplo de como é feito esse sistema de classificação. Então, primeiro, você classifica, né, se é floresta, se é savana, se é campinarana, se é, no caso, né, o tipo, né, a classe dessa vegetação. Quando você chega à classe, essa classe, por exemplo, floresta, ela vai ter uma subclasse. Então, uma floresta, quando você analisa o clima, então, por exemplo, se for um clima em que tenha uma predominância de chuva, tá? Seria no caso, né, como é o caso da floresta, a floresta aqui, ombrófila, ela é uma floresta também conhecida como floresta pluvial. Tem um índice de chuva, vamos dizer assim, tanto que ombro, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ombro seria, na realidade, chuva. E fila, amigo, ou seja, seria uma floresta em que tem grande quantidade de chuva. Só que essa quantidade de chuva, ela pode ainda ser dividida. Tá? Então, está aqui, grupo referente a adaptações fisiológicas das plantas, ou seja, do aspecto, né? E a fertilidade do solo. Então, vai se referir à aparência dessa comunidade como um todo. Então, ela pode ser densa, ela pode ser aberta ou mista. E cada uma dessas, tá, ela ainda vai poder ser classificada em relação à formação. Se é um ambiente de relevo, se é uma área mais alta, mais baixa, né, de planície, ou seja. Então, você tem aqui essa divisão. Nós vamos, basicamente, né, essa parte aqui, mas a gente vai, basicamente, identificar as classes e as subclasses. Tá? Então, vamos lá, que tem a distribuição dessa vegetação. Então, vamos começar. O módulo 20 e 21 nós vamos falar só de florestas. Tá? Então, as florestas, elas vão se dividir em dois grandes, lembra que seria classes e subclasses. Então, tem duas subclasses. Ou ela é ombrófila, ou ela é estacional. Mas floresta seria um conjunto de árvores que formam uma vegetação contínua, de altura considerável, são geralmente árvores de grande porte, tá? Com redução, e aí, como elas têm grande porte, fazem muita sombra. Então, com redução de quantidade de luz que chega ao sol. Então, ela vai se dividir em dois grupos. As ombrófilas, como está dizendo aqui, filos, amigo da chuva, floresta com grande incidência de chuva. A estacional é o tipo de floresta que a pluviosidade, né, varia ao longo do ano, definindo uma estação seca e outra estação úmida. E aí a gente vai ver que cada uma dessas subclasses ainda se subdivide.
Tá? Então, por exemplo, as florestas ombrófilas, elas podem ser densas, abertas ou mistas. As florestas estacionais, que na realidade, né, a pluviosidade vai variar ao longo do ano, elas podem ser caducifólias, semicaducifólias ou perennifólias. Tá? Então, só aproveitando, caducas seriam plantas que deixam as folhas caírem. Perene são aquelas que têm um ciclo de vida longo e as folhas não caem. Tá? Geralmente elas têm esse ciclo de geralmente mais de 2 anos, mas o mais interessante é como se fosse perene, duradouro. Então as folhas não caem. E a semicaducifólias, a gente vai ver que teria essa característica intermediária. Então vamos na sequência. A gente vai primeiro as florestas ombrófilas densas. Então já está dizendo, elas são densas. O que é algo denso? É que tem como se fosse uma grande concentração. Então, as florestas ombrófilas densas, elas, na realidade, elas, além de terem, como a gente viu, chuvas, né? Ela é ombrófila, então ela é uma floresta pluvial, tem grande quantidade de chuva, mas ela tem, as árvores são bem próximas, tá? Aumenta a densidade nessa região, tá? E também poderíamos dizer que tem folhas, plantas perenes, que as folhas não caem. Vamos de uma forma bem simplificada, tá? A floresta ombrófila aberta, até que já está dizendo, é uma área de transição entre a região amazônica e a área extra-amazônica, como se fosse aquele limite. Então, você tem uma floresta densa, grande concentração de árvores, tem uma menor. Aquela área de transição é a ombrófila aberta, tá? E ainda tem a ombrófila mista. A ombrófila mista, a gente vai observar aqui, ó, a gente não pode esquecer que aqui, ó, tem 2 ambientes bem típicos de floresta ombrófila densa. No caso, a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Só que a Mata Atlântica, ela tem dentro do que a gente chama de Mata Atlântica, a gente vai encontrar vários subclasses, ou seja, divisões, tá, da própria floresta ombrófila. Então, você tem, por exemplo, a mata de araucária, que tem, né, uma característica dessa floresta ombrófila mista é a temperatura. As temperaturas são mais baixas, tá? Então você tem, no caso, né, um clima mais frio. Vamos agora para a estacional. O que nós temos visto na estacional? A estacional, ela tem uma estação, né, mais seca, ela não tem a pluviosidade, ela não é regular todo ano. Então, você tem, no caso, a estacional, uma estação seca demarcada, né? E muitas árvores perdem suas folhas. A decidual tem grande quantidade de árvores que vão perder suas folhas. Então, aqui, né, no caso, seria do Rio Vermelho, em que você tem, né, a estação seca. E aí perde, vocês podem ver que fica com os troncos assim, bem mais sequinhos, né? A estacional semidecidual já é uma floresta em que há perda de folhas, só que essa perda vai depender da intensidade do período de seca ou de estiagem. Tá? E tem a estacional perenniforme. A gente viu, também é chamada de sempre verde, né? Essa floresta, como eu falei, perene, são aquelas que as folhas não caem no ciclo de vida longo. Tá? Então, é basicamente isso. A gente vai encontrar na Amazônia regiões também formando essa floresta estacional perenniforme. Tá? Essa parte, o restante, a gente vai deixar para a próxima aula. Vou deixar uns exercícios para a gente reforçar essa parte, mas o mais importante, deixa eu só voltar aqui, é vocês entenderem, né? Entenderem essa classificação, que é como se você tivesse, primeiro, a gente vai ver esses grupos de vegetação, que seriam as classes, tá? Então, seria uma estrutura bem típica, e aí essa vegetação vai ser dividida, subdividida, tá? Então, em características que a gente vai detalhar um pouquinho mais, certo? Então, até a próxima aula.